Grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos XV e XVI. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeira, e resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil pelo litoral da Bahia e do Rio de Janeiro e deram início à colonização da América portuguesa. O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores, entre eles a monarquia consolidada, o investimento na aquisição de conhecimento náutico, o interesse em expansão comercial, a localização geográfica e a unificação territorial assegurada. Esse pioneirismo foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico dos portugueses e acompanharam os seus inúmeros feitos. Somente com a conquista de Granada, na região sul do território espanhol, pela Espanha, em 1492, os espanhóis deram abertura para o investimento em navegações marítimas. A primeira expedição montada pelos espanhóis foi exatamente a organizada por Cristóvão Colombo, o navegante genovês. Ele organizou uma expedição com 3 navios para alcançar a Ásia. A expedição de Colombo, no entanto, foi responsável pela chegada dos espanhóis à América em 12 de outubro de 1492. A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa, atualmente falada por todos os habitantes do país. Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são resultado da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. As tradições mantidas pelos espanhóis no Brasil são, por exemplo, a dança, a culinária, as festas e a arte. Eles trouxeram bastante de sua culinária, como os vinhos, massa, o azeite e o churro. Na área agrícola, os espanhóis trouxeram o cultivo do centeio e da alfafa. Ainda hoje, eles usam seus trajes típicos, castanholas na mão e muito ritmo para encenar os passos de danças flamenca. No cinema, um dos exemplos é o Festival de Cinema Espanhol, que acontece em Recife. O escambo, se você não sabe, é uma atividade que envolve a troca de mercadorias por outros, sem envolver dinheiro. Os povos primitivos faziam seu comércio na forma de escambo, e ainda hoje, entre os índios e alguns grupos africanos, esse sistema é usado. No Brasil, as trocas entre os índios do litoral brasileiro e os europeus no início do século XVI eram na forma de escambo. Os índios davam pau-brasil aos portugueses, franceses e espanhóis em troca de mercadorias como facas, machados e quinquilharias, como espelhos, colares, pentes e miçangas.